maravilhosa, irmãos. Confesso para os irmãos que eu fiquei revivendo essa história aqui e o meu coração começou a transbordar. Cada cerâmica que eu assentava ali em casa e eu pensava o quanto isso foi maravilhoso, eu ficava pensando assim, como Deus ele é tremendo e maravilhoso, não é isso? Porque veja bem, irmãos, Deus, quando ele me chamou, Ele me condicionou a fazer a sua vontade e em troca Ele fazia com que a sua presença estaria na minha vida. Aleluia. O que significa a presença de Deus? Parece que não tem muito sentido, não é isso? Mais para frente eu vou contar uma historinha para os irmãos dessa mensagem ainda. Mas o que quer dizer a presença de Deus na vida de alguém? Nós tivemos uma mensagem aqui, eu não me lembro muito bem por quem foi pregado ou por quem foi citado, acho que foi a missionária Josiane, que falou sobre aquele moço que Esaú, não é isso? Que rejeitou o direito de primogenitura, trocou por um guisado. Só que ele não sabia que o direito de primogenitura era a presença de Deus na vida dele. E isso é lindo demais, porque eu posso ser um excelente pregador, eu posso ser aquele cantor, eu posso ser aquela pessoa, eu posso me vestir muito bem, irmãos, eu posso ser dotado de toda a beleza do mundo, mas se eu não tiver a presença de Deus, nada disso me adianta. E essa história que nós vamos acompanhar aqui nessa noite, vocês vão ver a preocupação dessa pessoa querendo a presença de Deus. São duas personagens na Bíblia que eu admiro muito e que eu fico meditando no pedido deles. O primeiro é Salomão. Os irmãos sabem que Salomão ele teve a oportunidade de pedir para Deus toda a riqueza do mundo, de pedir dinheiro, não é isso? Porque hoje, se Deus falar para alguém, o que você quer que eu te faça? Pede que eu te dou. Ah, meu irmão, mas vai chover. Tem gente que fala assim, Senhor, eu quero minha conta recheada de dinheiro, porque depois o resto, o dinheiro vai em Salomão. Quando Deus falou para ele, o que você quer? Pode pedir, qualquer coisa. Salomão falou assim, olha, eu não quero nada material, eu só quero que o Senhor me dá da tua sabedoria, teu conhecimento, eu quero sabedoria do alto. Porque Salomão entendeu que se Deus desse sabedoria para ele, a presença de Deus ia ser iminente na sua vida. E se a presença de Deus fosse iminente, então todas as outras coisas viriam automaticamente. E a segunda pessoa que fez um pedido bastante inusitado foi Moisés. Moisés teve a oportunidade de falar para Deus assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu vou conduzir esse povo, mas para mim conduzir esse povo, eu quero que o Senhor me dê uma vida confortável, porque eu preciso dormir bem, quero que o Senhor me dê carruagens, não é isso? Para mim, camelos, porque naquela época o carro de luxo era camelo, irmão. Jumento era carro de pobre, mas camelo era carro de rico, não é isso? Então, quero que o Senhor me dê camelos e tal, servos e servas para me abanar no deserto, no calor do deserto. Não. Vamos acompanhar o texto. Esse é do 33. Vocês vão ver aqui o que acontece. Eu vou ler o inverso, tá, irmãos? É o versículo 14 e 15, mas eu vou ler o inverso para vocês entenderem. Já está aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus, versículo 15. Então disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
Aleluia. Aleluia, Deus. Vamos entender o que Moisés estava querendo dizer para Deus. Olha, Senhor, nós estamos aqui neste lugar. Nós estamos, de certa forma, sendo humilhado e tal, mas o povo come, o povo bebe, o povo tem lá as suas recompensas pelos seus trabalhos. Mas uma coisa é certa: se o Senhor vai nos tirar daqui, se a tua presença, eu não quero mais nada, eu só quero a tua presença. Se a tua presença não for com esse povo, não nos faça subir. Aleluia, daqui. Jesus. Eita, Jesus. Bom, então vamos viajar um pouco nesse texto, porque a gente leu o contexto. Agora nós vamos acompanhar o texto. Moisés, como os irmãos sabem, era um homem que no momento em que Deus chamou ele estava fugitivo, sem a presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus, tudo que ele quer fazer é se esconder. Observe, irmão, que se você está se escondendo de fazer alguma coisa na obra de Deus, se escondendo de dar um testemunho, de falar algo de Deus, de cantar, se você está se escondendo, sabe, para não ter oportunidade, é porque a presença de Deus não está na sua vida. Porque quando a presença de Deus está na minha vida, tudo que eu quero é estar mostrando para Deus que vale muito a pena Ele estar na minha vida. Aleluia. E eu quero botar para fora aquilo que me enche, aquilo que me fortalece, aquilo que me alegra, aquilo que me bota em eminência com a graça de Deus. Ou seja, a presença de Deus, ela faz eu glorificar, ela faz eu exaltar, ela faz eu estar cheio, Aleluia. satisfeito. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Mas Moisés, ele estava fugindo, porque ele tinha feito algumas coisas erradas, e ele tinha matado alguém. Pensa uma pessoa sem a presença de Deus, como é que é, irmãos? Meu Deus. O homem sem a presença de Deus, ele vai orar e ele não encontra palavras. O homem sem a presença de Deus, ele fica uma pessoa caótica, vazia. Ele fica uma pessoa, sabe, é um morto-vivo. Sabe o que é um morto-vivo? Ele tem nome de que vive, mas está morto. Porque a presença de Deus, ela vivifica, ela transforma. Aleluia, Jesus. E a gente encontra vários homens que perderam a presença de Deus, ficaram sem a presença de Deus e quiseram se esconder, fugir. Moisés, ele estava escondido, e Deus olhou para Moisés, chamou Moisés e falou assim: Moisés, eu quero ter um particular com você. Aleluia, Deus. Eu quero que você faça algo para mim. Observe, irmãos, que quando Deus nos incumbe de fazer alguma coisa, não é porque nós somos bonzão, não é porque a gente sabe, é aquela pessoa que tem mega autoridade, não. É porque Deus viu misericórdia, em nós, achou que Ele deveria agir de misericórdia conosco, então resolveu nos agraciar com a sua presença. E então Deus falou com Moisés, falou: Moisés, eu quero que você tire o meu povo do Egito, que está sofrendo muito. Moisés falou assim: mas quem sou eu para fazer isso? Porque eu sou uma pessoa de lábios palavreado duro, e eu nem sei falar. E o Senhor falou para ele: Moisés, não diga isso, porque eu serei contigo. Aleluia. Quando a presença de Deus é na minha vida, irmãos, eu posso ficar tranquila que nada vai me deter. Eu vou ser vencedor, eu vou conseguir romper, eu vou conseguir vencer batalhas. Tudo que vai acontecer nesse trajeto, não é que não vai acontecer batalhas, que não vai vir luta, que não vai vir problema. Vai vir sim, mas a coisa que vai acontecer comigo, assim,
de ruim é eu dobrar os meus joelhos perante o Senhor e derramar as minhas lágrimas, mais nada, porque quando eu derramo as minhas lágrimas, Deus, Ele, com a sua presença, Ele me conforta e a minha alma fica satisfeita, porque a presença de Deus, ela é tremenda na vida das Aleluia, pessoas. Deus. Foi até citado aqui, nesses dias, que os discípulos estavam sem a presença de Deus. Morreu, estava lá trancado dentro do ambiente, e sem a presença de Deus. Mas olha, a gente pode estar aqui num culto, vai ser aquele culto, sabe, pesado, aquele culto, fala, meu Deus, a gente acha que é o pregador, a gente acha, mas não é, não é. É que sem a presença de Deus, Verdade. sem a presença não dá para glorificar, sem a presença não dá para exaltar, sem a presença não dá para falar em mistério, sem a presença não dá para pregar, sem a presença não dá para louvar, não dá para fazer nada. A presença de Deus, ela nos comociona, Glória a Deus. ela nos enche, ela nos vivifica, ela nos dá graça, ela nos dá autoridade, ela nos dá alegria, ela faz com que a gente cante e júbile de alegria, de prazer e que tenha satisfação em sua presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E então Deus falou assim para Moisés, versículo 14: disse, pois, o Senhor: a minha presença irá contigo para fazer descansar. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, quando você tem a presença de Deus, você consegue descansar. Você se lembra de uma mensagem que eu trouxe há pouco tempo aqui atrás sobre o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sabe por quê? Porque existe a presença de Deus no esconderijo do Altíssimo. Ninguém consegue descansar se a presença de Deus não for com ele. Olha só, irmãos, quando vem os problemas, o inimigo ele tenta de várias formas. Eu trouxe aqui um lembrete, não sei porquê, eu fico repetindo isso, mas vem os problemas, as lutas, é boleto para pagar, conta isso, aquilo, e a gente, sem a presença de Deus, o que a gente faz? A gente se desespera, a gente se afunda, a gente começa a murmurar, a gente ignora Deus, e ignorar Deus é a pior coisa que tem na vida do ser humano. Quando nós ignoramos Deus, Deus fala assim: eu quero que você faça isso. A gente ignora, porque a gente está sem a presença de Deus, e a gente vai fazer outra coisa que não tem nada a ver. Glória a Deus. Mas com a presença de Deus, tem os problemas, contas chegando, e ele fala: se eu não me preocupo, Aleluia. porque eu sei que Deus vai prover. Em paz eu vou me deitar, e em paz eu vou me levantar. Aleluia. Porque o Senhor cuida de mim. Aleluia. Porque a presença de Deus faz ele sentir em segurança. A presença de Deus faz ele descansar. Aleluia. Muitas vezes minha esposa fala assim: olha, eu não sei, você tem fé demais. Não é que eu tenho fé demais, é que a presença de Deus está na minha vida. Glória a E quando Deus. a presença de Deus está na vida de alguém, você sente-se segurança. Irmãos, antes de eu contar essa história para os meus irmãos, eu quero fazer um lembrete para os irmãos. Como é que Deus faz conosco? Quando Ele quer que nós sejamos homens e mulheres de verdade, quando Ele quer derramar sobre nós a sua presença, porque a presença de Deus nas nossas vidas nos torna forte. A Aleluia. presença de Deus faz com que a gente apanha e a gente sorri, que a gente recebe crítica, mas a gente não revida, porque a gente tem a presença de Deus. E a gente fala assim: não tem problema, Deus é comigo, deixa essa pessoa, porque com certeza ela deve estar revoltada, mas Deus vai acalmar ela, porque eu tenho certeza que o meu Redentor ele vive. A pessoa chega para Deus, ela é sem, irmãos. E Deus, quando Ele quer nos ensinar, Ele permite que venham grandes avalanches. É verdade. Às vezes nós falamos assim: não, eu acho que Deus não está na minha vida, porque o que está acontecendo ultimamente, gente do céu, o carro quebrou.
o vaso entupiu lá em casa, minha geladeira pifou, o meu ventilador, que eu amo o meu ventilador porque eu sinto muito calor, parou. Eu não sei o que está acontecendo, parece que... Mas olha só, Deus, Ele, quando está com você, Ele permite que as coisas aconteçam para você aprender a lidar com a situação. Aleluia. Porque imagina você não passar por nenhuma prova, nenhuma situação, o que você vai ter de aprendizado para ensinar alguém? Quando vem pessoas chorando lá de fora, se lamentando, olha só, eu estou chegando aqui na igreja, sabe por quê? Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, meu gás acabou, a geladeira pipou, a mulher foi embora e o cachorro me mordeu. Se você não passou por nenhuma dessa experiência, meu irmão, como é que você vai orientar ele? Oh Deus. Aleluia! Como? Sim, meu Deus, é verdade, Pai. Então eu estava me lembrando da águia. Eu estava vendo um vídeo, porque a gente sempre prega, mas a gente nunca presenciou o fato. Mas eu vi um vídeo de uma águia ensinando a águiazinha filhote. Mas não tinha nem penas para voar ainda, meu irmão. A águia chegou, pegou o filhotinho com suas garras, deu uma rasante e soltou. A primeiro momento eu falei assim, nossa, mas essa águia aí, ela é muito maldosa. E o filhotinho saiu assim, ó, depois ele batia nas rochas, virava o cambalhota, batia no outro, até que caiu lá embaixo. Ela dava aquela rasante, pegava ele, dava aquele grito, subia lá em cima e soltava de novo. Muitas vezes Deus faz isso com você. É verdade, meu Deus. Deus te solta no precipício para você, sabe, cada queda que você leva é um aprendizado. Para você não ser melindroso. Só que quando vai fazendo isso, Deus vai, sabe, Ele vai deixando você levar esse estômago. Ele nunca tira de você a sua presença. A sensação é que aquela águia queria matar o filhote, mas ela não queria matar. Ela estava dizendo assim, olha, você vai enfrentar dificuldade, você tem que aprender desde cedo como que é a vida, e não é fácil. Aprenda a bater as asas. Aleluia. Porque eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, eu estou acompanhando, irmãos. Ela não pegava o filhote, ela não evitava que o filhote se batia nas rochas, não. Ela estava ali só acompanhando, e o filhote batia e virava a perninha, batia do outro lado. Eu creio que chegava lá toda arrebentada. Depois ela pegava e colocava lá no ninho. O filhote ficava assim, né? Hã? O que foi que houve? Mas quando Deus, Ele está na sua vida, Ele vai permitir, sim, meu irmão. É verdade. Ele vai permitir que o seu negócio, às vezes, passa por uma situação. Você fala assim, gente, como é que o negócio do fulano prospera? Eu coloquei o meu pote de doce, não consegui vender, a pessoa colocou ali um negócio que não tinha nada a ver e vendeu. Eu coloquei, certo, o meu carro à venda, e meu carro estava bom, o outro botou uma bata, vendeu, o meu não vendi. O meu cachorro, que era aquele cachorro, ele latia muito, era bravo. Hoje as pessoas chegam no portão, ele lambe as pessoas, eu quero que, sabe, parece que tudo está dando, né? Mas só que Deus, Ele nunca vai tirar a presença dele da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você vai passar por esses Aleluia. problemas, por essas dificuldades, mas com a presença de Deus. Então Moisés, ele falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Se a tua presença, se ela não for, não falou comigo não for conosco, ele colocou todo mundo. Não nos faça subir daqui, porque certamente, sem a tua presença, a gente vai perecer. Oh, aleluia. Mais para frente nós vamos encontrar Moisés fazendo um desafio com Deus. Oh, glória. É isso? É, meu Deus. Deus cansou. O povo comia carne de manhã, daqui a pouco estavam murmurando porque eles queriam outra coisa à tarde. E Deus falou assim, ó, Moisés, olha essa coisa interessante, irmãos. Moisés, por isso que eu falo, quando você tem a presença de Deus, você não erra.
sem a presença de Deus você faz coisas absurdas. Deus falou assim: Moisés, tomei uma decisão aqui. A partir de agora, eu não vou ser com esse povo. Vou matar. Vou matar. Porque esse povo é rebelde. Eu estou tentando mostrar para eles uma coisa, eles não estão entendendo. Então, a partir de hoje, eu vou fazer um escravo no meio desse povo. Moisés, sabe, eu parece que visualizo Moisés, sabe, dando uma ajeitada na calça, entendeu? Falou: Senhor, chega mais aí. Ó, eu até entendo que o Senhor esteja descontente com esse povo, que eles não estão fazendo o que o Senhor quer. Eu até entendo isso. Mas só que tem um porém. O Senhor não vai fazer nada disso que o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque se o Senhor não for com esse povo que lá atrás o Senhor prometeu que a tua presença estaria conosco, se o Senhor não for com eles, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida que o Senhor tem escrito. Eu não quero mais, o Senhor pode riscar, mas o Senhor não vai fazer nada com esse povo. Mas Deus falou assim: não, Moisés, a minha presença é contigo. Aleluia, Jesus. A minha presença é contigo, Moisés. Não vou fazer isso jamais. Falou assim: então, não abandona o povo. A presença de Deus na sua vida faz você criar um vínculo, uma intimidade, um amor mais profundo, um sentimento mais profundo, e Deus começa a te olhar de uma forma totalmente especial. Sabe por quê? Com a presença de Deus você ama mais, você ora mais, você chora mais, você sente mais, você faz mais coisas para Deus, e Deus te ama. Glória a Deus. E você entende que Deus é totalmente soberano e que toda a honra, toda a glória seja tributada a Ele. Aleluia. Eu disse para vocês que eu ia contar uma historinha para vocês. Meu Deus. E vocês vão se admirar. Um certo homem, ele ficava observando os pregadores que assumiam a tribuna e pregava com toda a autoridade, com todo poder, e as pessoas se alegravam, pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo eram curadas, milagres aconteciam. E ele então resolveu fazer um pedido para Deus e disse: Senhor, me faça como um desses homens, que eu seja uma pessoa, uma eloquência para pregar e curar pessoas, porque eu acho isso muito bonito. E como louvável é ver as pessoas adorando o teu nome, sentindo a tua presença. Eu vejo que é muito glorioso. Então, tudo que eu quero é que o Senhor seja glorificado através das obras que a gente vai fazendo por aqui. Mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei fazer nada. Então, se o Senhor puder me dotar, me dar o dom da palavra, o dom da cura, eu vou fazer muitas coisas para ti, e eu tenho certeza que muitas almas vão se converter, e o Senhor vai se alegrar muito, porque o teu nome vai ser glorificado. E todos os cultos ele estava ali chorando e pedindo para Deus isso. Até que um dia, o pastor deu a oportunidade para ele, ouvindo esse irmão dar um testemunho, e ele subiu naquele púlpito. Irmãos, Deus tomou ele de uma certa forma que as paredes da igreja tremiam, e ninguém entendeu nada, porque aquele irmão, ele não tinha dom da palavra, ele não pregava, e ele com toda a ousadia e começou a ministrar. Não só trouxe uma palavra muito eloquente, mas naquela noite ele orou e muitas pessoas receberam curas instantâneas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. E ele ficou muito feliz. E as pessoas falam assim: olha, glória a Deus, o que Deus fez nessa noite, o que Deus, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E ele realmente, dali em diante, começou a vir convites e mais convites, e cada vez mais ele estava sendo usado, e cada vez mais pessoas eram curadas, e cada vez mais ele trazia palavras que impactava.
Até que um dia ele começou a sentir-se incomodado com o retorno das pessoas, em dizer assim: olha, viu o que Deus fez? Olha só o que Deus está fazendo, olha como que Deus operou, como que Deus curou. E ele começou a dizer assim: engraçado, eu até entendo que é Deus que está fazendo, mas eu sou quem Deus está usando. Por que as pessoas não falam no meu nome? Ó, o irmão é uma benção, Deus usa o irmão. Por que só fala Deus, Deus, Deus? E começou a entrar isso dentro do coração dele. Não, eu acho que tem que ser um pouco dividido. As pessoas têm que falar de Deus, mas tem que dar um pouco de honra para mim também, né? Porque, afinal de contas, eu estou aqui, e se eu não estiver aqui, Deus vai usar quem? Como? Ele começou, sabe, a questionar, até que um dia ele dobrou o joelho e falou assim: Deus, eu quero ter um particular com o Senhor. Tem umas perguntas que eu quero fazer, mas eu não quero que venha profeta. Eu quero falar com o Senhor, de homem para homem. Já pensou? Como é que o ser humano sem a presença de Deus quero falar? E começou a insistir. E orava, e sempre pedia a mesma coisa: eu quero falar com o Senhor, eu tenho umas perguntas, eu quero tirar umas dúvidas, o Senhor precisa vir falar comigo, eu tenho que falar com o Senhor, estou fazendo a sua obra, eu acho que eu mereço, entendeu? No mínimo, um pouco de respeito nessa parte, e o Senhor pelo menos falar comigo. E um dia, ele estava ministrando numa igreja, e a igreja estava lotada, e a igreja foi impactada. O poder de Deus caiu e o povo dizia assim: glória a Deus, que palavra Deus nos trouxe, mas não mencionava ele. Ele foi muito revoltado para casa, cansado, chegou em casa revoltado e dobrou o joelho e disse assim: olha, Deus, eu muito tenho pedido para o Senhor falar comigo, eu acho que o Senhor está desfazendo de mim. Eu vou parar de pregar se o Senhor não falar comigo. Pessoas não deixar de ser abençoadas. O Senhor quer isso? Ele deitou e dormiu. E quando ele dormiu, ele teve um sonho. Ele estava caminhando num jardim. Tinha um homem sentado num banco. E quando ele ia passando, aquele camarada citou o nome dele e disse: bom dia, vou usar o nome fictício aqui, bom dia, João. Ele olhou: bom dia, conheço o senhor de algum lugar? O senhor me conhece? Ele disse: sim, te conheço como a palma da minha mão. Ele achou interessante, que eu nunca vi esse camarada que me conhece. De onde o senhor me conhece? Que eu nunca vi o senhor. Se senta aqui, vamos conversar. Não, primeiramente quero saber quem que é você. Ele falou assim: não, você tem insistido muito que você queria falar comigo. Então agora eu estou aqui para ouvir o que tanto você está desgostoso e por que tanto questionamento. O Senhor é Deus. Ele falou: sente aqui. Ele sentou. Bom, já vou começar. Se o Senhor é Deus, eu quero falar para o Senhor o seguinte: por que toda glória, toda honra tem que ser tributada ao Senhor? Sabia o Senhor que o Senhor precisa mais de mim do que o do Senhor? Porque olha só, se o Senhor não tiver alguém para usar, como é que o Senhor vai fazer as obras? O Senhor teve que usar Moisés, o Senhor teve que... começou a citar um monte de... E Deus ficou ouvindo ele falar. Ele falou assim: agora o que eu queria é que pelo menos as pessoas entendessem, enxergassem que
eu estou ali como canal de bênção, e que se as coisas estão acontecendo, é porque o Senhor me deu um dom, então eu estou usando esse dom ao teu favor, mas eu também tenho que ser aclamado. As pessoas têm que falar assim: olha, viva o irmão João, ei, irmão João, o Senhor é bênção de Deus, mas as pessoas não falam nada. Deus falou assim: então, na verdade eu preciso mais de você do que você de mim. É mais ou menos assim, entendeu? Porque o senhor tem que usar alguém, e eu me coloquei aqui na presença. O senhor acha que eu estou errado? Eu estou sendo injusto? Eu acho que eu não estou, não. Deus falou assim: então está fechado. Você, mas é o seguinte, o senhor não pode me trapacear, o senhor não pode tirar o dom que o senhor me deu, porque eu vou provar para o senhor que sem o senhor, com o dom que o senhor me deu, eu vou continuar fazendo e as coisas vão acontecer, mas o senhor não pode tirar o dom. Deus falou assim: eu não me arrependo do dom que dou ao homem, está contigo, vá. Obrigado, Deus. Ele acordou, falou: não foi tão real, será que foi sonho? E ele tinha um outro convite para ir numa igreja, um evento muito lotado, cheio de gente, e todo onde ele chegava, as pessoas, né? Chegou fulano, né? E aí ele sentou lá com, né? As pessoas: irmãos, hoje vai ser tremendo aqui, Deus vai falar, Deus vai bradar, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. E ele incomodado com aquilo. Por que não fala o irmão João vai ser usado, né? Irmão João. E aí ele preparou, ele tinha certeza que aquele texto, que aquela mensagem seria impactante. E aí, quando foi dada a oportunidade, irmãos, ele começou a falar com tanta ousadia, sabe? Porque era o dom que Deus tinha dado a ele. E ele começou a espumar a boca, e a igreja ali não estava entendendo nada. E ele começou a ficar irritado, e a hora foi passando, e nada acontecia. E ele foi determinando milagres e curas, e nada acontecia. Até o momento que o pastor chegou lá e falou assim: irmão João, o horário já está muito além daquilo que nós... Se o senhor não parar, eu vou ser obrigado a desligar o seu microfone. Ele disse: nunca me aguento, mais 5 minutinhos eu já entrego. E foi até que o pastor chegou e falou assim: irmão João, eu não quero ser indelicado com o senhor, ou o senhor entrega agora, ou eu vou desligar o seu microfone. Ele entregou o microfone totalmente indignado. Que humilhação! Foi para casa revoltado, irado e pensando em desviar e nunca mais ir para a igreja. Mas também não falou nada com Deus na oração. Deitou e dormiu. Novamente ele se vê naquele banco daquela praça. E quem está lá? Aquele homem, ele chegou. E aí, Deus? Falou: bom dia, João. Ah, bom dia. O senhor não sustenta o que o senhor fala. Deus falou: por que não? Eu falei para o senhor me humilhou. O senhor me humilhou diante de muita gente. O meu nome ficou manchado, porque eu tinha tudo. A mensagem era muito forte. E o senhor simplesmente, eu falei para o senhor, já falou em pranto, falei para o senhor não tirar o meu dom. O senhor tirou o meu dom. Eu fiquei lá por mais de 1 hora, eu preguei e nada aconteceu. O senhor não podia ter feito isso comigo. Deus falou assim: eu não tirei o seu dom. Como não? Ninguém sentiu nada. Falou: aí que está. O dom estava com você, mas a minha presença não. Eu só tirei a minha presença. Eu quero que você entenda, João, que por mais que você tenha dom e que você tenha talento, sem a minha presença você não faz nada. Nada acontece. Não acontece cura, não acontece milagre, não tem unção na palavra. É simplesmente uma palavra, mas com a minha presença o povo se alegra, João. Aleluia.
então, o que você quer? Você quer continuar sendo usado com a minha presença? Ou você quer continuar sem a minha presença, querendo toda a glória para ti? Ele caiu em pranto, falou: Senhor, me perdoa, porque é a tua presença. Aleluia. Ele acordou em pranto. Falou: será que agora eu perdi a presença de Deus? Será que agora eu não importo mais se as pessoas vão falar o meu nome ou não? Tudo que eu quero é sentir a presença do Senhor. Aí naquele momento veio aquela brisa, ele começou a se alegrar para o mistério e a chorar, e ele entendeu que ainda a presença de Deus era com ele. Aleluia. E ele disse: daqui por diante eu não quero mais que ninguém fale de mim, eu quero que o nome do Senhor seja exaltado, porque é a presença de Deus, é a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Sem ela, é por isso que Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Baseado nisso, irmão, é por isso que ele teve toda aquela autoridade, né, aquela ousadia de falar com Deus mais para frente, porque Deus tinha prometido e a tua presença com o povo. Então lá na frente falou assim: olha, o senhor não vai fazer isso não. Isso aí não vai acontecer mesmo, porque se o senhor for fazer isso aí, pode riscar o meu nome, porque eu não vou continuar. O Senhor prometeu a tua presença, e é a presença de Deus, irmãos. Observe que quando Deus está presente no ambiente, grandes coisas acontecem. Eu estava meditando essa palavra e comecei a lembrar lá de Atos dos Apóstolos, um dia de Pentecostes. As pessoas estavam reunidas lá, por enquanto estava tudo normal, meu irmão. As pessoas oravam, as pessoas glorificavam, exaltavam o nome do Senhor, estava tudo normal, até que Deus resolveu fazer presente. E quando Deus fez presença naquele lugar, diz que a casa foi cheia e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas repartidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, a presença de Deus faz com que eu tenha contato com o céu. Santo é o teu nome. A presença de Deus faz com que eu tenha esperança. Por mais que as lutas venham, por mais que os problemas venham, e olha que dificuldade não faltou aqui para esse povo, mas a presença de Deus era com o povo. Aleluia. E quando a presença de Deus está conosco, irmãos, a gente consegue romper. É verdade. A gente não se entrega fácil. Está doendo, mas a gente está lutando. É, Jesus. Aleluia. Está sofrendo, mas a gente está lutando, meu irmão, porque existe a Glória presença a de Deus. Deus. A vontade de vencer é grande. E eu vou continuar, eu vou caminhar, porque a presença de Deus ela é forte na minha vida. Aleluia, Jesus. Tem um hino das irmãs Ló que diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Oh, Deus, é verdade. por que você vai chorar, irmão? Se Deus está... Olha, eu não sou um super-homem, não sou um super-pastor, mas se eu não tiver essa confiança em Deus, e se eu não sentir essa presença de Deus em minha vida, com certeza, irmãos, eu vou fracassar. São 43 anos nessa batalha. Glória a Deus. São 43 anos que a presença de Deus está na minha vida e que eu vou atravessando barreiras e barreiras. São 43 anos de altos e baixos, que a morte me cercou de trás, de frente, de todos os lados. Que a morte fala assim: hoje um dia nós vamos levar ele, mas Deus com a sua presença diz: está do lado da morte, você vai continuar, a minha presença te basta. E eu consegui romper. Glória a Deus. E eu estou aqui, irmãos. Glória a Então por Deus. que você está chorando? Verdade. Por que você está preocupado? Se a presença de Deus é contigo, você sabe disso. Aleluia, E Jesus. você tem sentido essa presença de Deus. Glória a Então, Deus. não te preocupes, porque a presença de Deus é contigo. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus. Vamos dar início à celebração da ceia. 1 Coríntios 11, 23.
23. Poderoso de Todos Israel. que são batizados estão em plena comunhão, devem participar da ceia. Quem estará subindo a ceia essa noite é a missionária Guilhermina. Aleluia, Jesus. Versos 23 diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham tão somente. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou